A ministra Gleisi Hoffmann disse hoje que o presidente Lula pediu aos ministros um empenho pessoal junto ao Congresso para aprovar a PEC da Segurança e também a versão original do projeto antifacção. Vamos conversar com a Vitória Bel, que vai trazer mais informações para a gente, porque o Hugo Mota, a Vitória Bel contou para a gente na edição dessa quarta-feira. O Hugo Mota decidiu adiar para a semana que vem, depois de uma pressãozinha que foi feita ali pelos governadores. Mas, Vitória, a gente estava achando que, diante do recuo feito por Derrite, o governo já acataria e essa história, essa página já estava virada. Não é o que o presidente Lula pensa? Conta pra gente os bastidores. Bem-vinda, minha amiga. Pois é, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O governo ainda está vendo problemas nesse último texto, na quarta versão do relatório de Guilherme Derrite, do projeto de lei antifacção, que pretende aí aumentar as penas para integrantes de facções criminosas, de organizações criminosas. Entre esses problemas, só para a gente destacar o que foi modificado antes pelo Derrite no relatório, nesse último relatório, ele atendeu parcialmente aí pelo menos 2 pedidos do governo. Um desses pedidos era a definição do que é uma facção criminosa, que não tinha numa primeira versão do relatório de Guilherme Derrite. Então ele disse ali que facção criminosa é o grupo de pessoas que fazem controle de território, é chamado também de organizações criminosas ultraviolentas. O problema, de acordo com o governo, é que ele também não define o que seria essas organizações ultraviolentas. Em outro ponto, Derrite também voltou a direcionar os bens e ativos apreendidos das organizações criminosas para o financiamento de fundos da Polícia Federal. Ele tinha retirado isso no primeiro relatório dele, no primeiro e no segundo, estava direcionando esses recursos apenas para fundos das polícias civis estaduais. Ele voltou atrás, está direcionando isso para um fundo da Polícia Federal. O que o governo fala é apenas um fundo que ele está direcionando, o FENAPOL. Ele precisa direcionar também para outro fundo, o FENAD. Isso também é um problema. Outro ponto também levantado pelo governo é que, de toda forma, essa nova lei criada por Derrite pode causar uma confusão jurídica, porque vão existir 2 legislações que tratam sobre organizações criminosas. Vamos lembrar que tem uma lei lá de 2013 que fala sobre organizações criminosas, descreve que uma organização é formada por 4 ou mais pessoas para cometer crimes e já aponta ali uma pena para essas organizações de 4 ou mais pessoas. No texto original do governo, desse projeto de lei antifacção, ele modificava essa lei de organizações criminosas, dizendo que as facções seriam as chamadas organizações criminosas qualificadas, quando elas fazem controle de território e também domínio econômico de cidades ou até de comunidades também. O Guilherme Derrite fez as alterações, o governo não acha bastante ainda, e a ministra Gleisi Hoffmann falou um pouco mais cedo no Palácio do Planalto, demonstrando justamente a preocupação, por exemplo, com o tipo penal que Guilherme Derrite ainda mantém no seu texto. Vamos ouvir um trecho. Todos acham muito importante o projeto da facção, porque na realidade isso define o que é uma organização criminosa, que o conceito é a partir de 4 pessoas, e estabelece o conceito do que é facção criminosa. Então, é aquela organização que tem domínio territorial, tem domínio econômico, e que isso dá condições também de uma atuação conjunta, né, com as polícias. Então, isso para eles foi muito importante também. Pois é, e a Gleisi Hoffmann também destacou que, claro, o Palácio do Planalto segue aberto para fazer negociação, que ela reconhece que se o Hugo Mota quiser votar esse texto na terça-feira, esse texto será votado e os líderes do governo vão fazer o possível para adequar esse texto de acordo com o que o presidente Lula considera como adequado. A gente conversou também mais cedo com lideranças de partidos de centro que são próximas aí a Guilherme Derrite, e um deles, o líder do Republicanos, Aloysio Mendes, destacou que o texto do Derrite, os primeiros textos realmente tinham problemas, mas que essa última versão dele tá melhor, evoluiu, mas que Guilherme Derrite diz para ele que, se precisar, ele faz sim mais algumas alterações até segunda-feira, já que o Hugo Mota marcou a votação como pauta única na terça-feira. Vamos ouvir um trecho.
E essa quarta versão que foi apresentada hoje é um texto muito melhor, é um texto que eu acho que contempla todos os segmentos que estão operando na segurança pública, e o governo não pode continuar nessa narrativa que o projeto está ruim. O projeto que veio do governo tem pontos positivos, mas ele foi melhorado. E essa paternidade do projeto não é do governo, é do Congresso Nacional, não é do deputado Derrite, é de todo o Congresso Nacional que vai votar o projeto. O projeto é bom, ele pode inclusive ser ainda melhorado, o Derrite está à disposição. Nós vamos votar na terça-feira, de acordo com o presidente Hugo Mota, será pauta única o dia todo para debater o projeto, e o deputado Derrite me disse que inclusive está à disposição hoje, amanhã, segunda-feira, até o dia da votação, para qualquer sugestão que vá aprimorar ainda mais o projeto. Pois é, e além da dedicação que o governo, o presidente Lula pediu para os parlamentares em torno desse projeto antifacção, Lula também pediu a dedicação para aquela outra proposta de emenda à Constituição, que é a PEC da Segurança, que prevê ali unificar os sistemas das polícias em todo o país. Mas essa PEC da Segurança, vamos lembrar, só deve ficar para dezembro. A ministra Gleisi Hoffmann se reuniu mais cedo com Lula e também com ministros de Estado que foram governadores para ouvir justamente quais seriam os melhores formatos para mudanças na segurança pública. Vamos ouvir mais um trecho. Os nossos ministros ex-governadores reiteraram a importância da aprovação desses marcos legais, principalmente a PEC da Segurança, que desde abril está no Congresso, na Câmara dos Deputados, para fazer exatamente a integração das forças de segurança federal com as estaduais e municipais. Nós temos uma menção pequena sobre segurança pública na Constituição Federal, praticamente é o artigo 144, e a PEC nos dá condições de fazer essa integração. Então, o presidente queria ouvir sobre isso e pediu o empenho dos governadores também para sensibilizar o Congresso, a gente aprovar isso para nos dar mais instrumentos de fazer esse enfrentamento conjunto com os estados. Pois é, essa PEC da Segurança que deve ter o relatório divulgado no dia 4 de dezembro, como a gente já contou também aqui no 3 em 1. Resta saber se realmente o Hugo Mota vai conseguir votar agora o PL antifacção na próxima terça-feira, diante ainda dessas repercussões em frente ao texto aí de Guilherme Derrite. Evandro. Pois é, Vitória Bel, obrigado pelas informações. A gente percebe que não há definição alguma. E a alegação do presidente da República é que esse PL antifacção, ele foi muito pensado, especialistas em segurança pública foram ouvidos, a sociedade também seria atendida e que tudo isso aconteceu para que eles trouxessem um documento robusto e apresentassem isso ao Congresso Nacional. Quando Guilherme Derrite vem e faz alterações para o presidente da República, é como se ele tivesse sequestrado, se ele tivesse roubado essa proposta para si. Mas aí, diante das articulações e conversas e também de um posicionamento do presidente da Câmara em defesa de Guilherme Derrite, mas garantindo também algumas alterações que atendam ao governo federal, se chega a um meio de caminho, se constrói uma ponte. E o presidente Lula agora aparenta querer derrubar essa ponte. Isso é só retórica para garantir essa, digamos, essa força que o presidente diz ter em relação a esse tema, ou é uma vontade de fato, hein, Zé? Como é que você analisa? Pois é, a ideia de colocar o Derrite como essa figura central, o outdoor desse projeto é errada. Desde o início eu estou dizendo que o relator tem força, mas ele não pode tudo, ou seja, ele tem que adequar a maioria. Ele está em busca da maioria. Quando o relator consegue a maioria no texto, aí ele manda para a votação. E está acontecendo exatamente isso. O relator, ele pode muito, mas não pode tudo, repito. Então essa é a situação. A vitória de um relator é aprovar o projeto, né? O projeto tem sim uma forte participação dele por negociar, mas não é exatamente o projeto dele. E o Centrão está no comando, o Centrão que diz ali para que lado vai. Eu acho natural e saudável que tenha a quarta versão e haverá a quinta versão. É a adequação do projeto. Não é um projeto mais do governo, é o projeto do governo no sentido de assinou e mandou para o Congresso. A partir disso, Câmara e Senado vão agir. Veja bem que depois de aprovado na Câmara, é o projeto da Câmara. Mas quando ele chega no Senado, passa a ser o projeto do Senado, que pode mudar tudo que a Câmara fez, tudo que o Derrite negociou. Então, assim, eu fico até constrangido diante desta luta do governo tentando ser
pai de um filho que já não é mais dele, que ganhou o mundo, né? Ou seja, essa luta por paternidade desse projeto está errada. É o momento de se unir contra uma doença grave. A violência é uma epidemia, e uma epidemia que se alastrou pelo país, está em todos os municípios, em todos os lugares. Então é preciso entender que a disputa aí não é mais eleitoreira, e sim uma saída, uma tentativa de saída para o Brasil. Não é hora de paracetamol, é o momento aí de um antibiótico forte. Exatamente, Zé Maria Trindade. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a nossa audiência, para o Raí Rodrigues aqui de São Paulo e para todo mundo que nos acompanha na capital. Abração para vocês. Seguindo aqui no nosso 3 em 1, o Zé Maria Trindade diz: é preciso aproveitar esse momento, já que há uma urgência também que permite que esse projeto vá direto ao plenário e não passe pelas comissões. Diante de uma negociação que foi feita pelos governadores de estados governados pela direita, houve um adiamento, porque a ideia era que esse projeto fosse votado nesta quarta-feira, aí a possibilidade agora é disso acontecer na próxima terça-feira, depois da decisão tomada pelo presidente da Câmara. Mas você entende, Alan Gani, que o governo deveria, então, a partir das atitudes adotadas e das mudanças feitas, pegar o projeto de volta para si, garantir ali que a autoria foi dele sim e fazer o negócio ser votado logo? Olha, do ponto de vista político faz sentido. Aliás, é uma briga por protagonismo. O Zé usou uma expressão que eu escrevi ontem, um texto para o site da Jovem Pan, dizendo exatamente isso, é uma briga pela paternidade. Então o governo é o autor inicial num tema, Evandro, que já é muito caro à esquerda. É um tema que a esquerda tem dificuldade de lidar, que é justamente segurança pública. Aí manda lá um projeto prevendo justamente endurecimento de penas. Nesse projeto, eu não estou falando da PEC da segurança, mas daí cai no colo do Derrite, né? Porque o Hugo Mota passou para o Derrite, é por isso que o governo não está satisfeito com o presidente da casa, com o Hugo Mota, justamente porque deu de bandeja para o Derrite. E aí, Evandro, o Derrite é identificado como a pessoa forte da segurança pública. Então é natural que esse projeto agora seja capitalizado politicamente por quem? Por Derrite, ou melhor dizendo, por Tarcísio. E é isso que incomoda muito o governo. Então o governo perdeu essa paternidade que já era muito difícil numa condição normal. Agora, com o Derrite à frente e com o apoio do Centrão implícito, evidentemente, se torna muito difícil. Agora, independentemente disso, isso tem que avançar, porque a população não tem nada a ver com essas brigas políticas aí em Brasília. Agora 4 horas e 29 minutos, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Piperno, você entende que o governo já perdeu a paternidade logo de início e que seria difícil também manter uma paternidade diante da dificuldade que sempre apresentou de lidar com o tema segurança pública? O governo sempre teve dificuldade em lidar com esse tema e foi o governo quem enviou o projeto. Agora, o governo, ele, do ponto de vista político, é claro que ele vai esticar a corda, porque ele também está aproveitando o fato de que o relator é um desastrado. Veja, você é o Evandro Cini. Imagina se na segunda... Pois é, prazer. Na segunda-feira, prazer. Eu acho que o Evandro Cini é isso, aquilo. Na terça-feira, você vai continuar sendo o Evandro Cini. Só que aí eu já vou ter uma outra opinião diferente de você. Na quarta-feira, vem alguém e me pergunta se você é o Evandro Cini, eu vou falar aqui, sim, mas eu tenho uma outra avaliação. Ah, é? É. E na quinta-feira, aparece um outro gaiato aí, é o Evandro Cini mesmo? Eu já vou dar uma quarta versão, é o Derrite. Todo dia, então, ele tem... o relator, ele tá mudando, tá mudando. Isso, ou seja, tem que ouvir. Entendi aonde ele queria chegar. Quem tem 4 versões em 4 dias, na prática não tem versão alguma. Ele não sabe que... Mas as versões não são dele, Piperno. Ele está colhendo ali, é um colegiado, né? Aí que tá o negócio. Por quê? Porque ele fez um Frankenstein no começo. Ontem, hoje e anteontem, por exemplo, a Polícia Federal fez mais um monte de grandes operações. Pegou gente do governo, pegou gente ligada ao governador Tarcísio, pegou aliados políticos de todo mundo. Imagina só
se a primeira versão e a segunda versão do DERIT passam. Mas quer dizer, o mundo não é feito do ser, o mundo é feito do que foi. O que foi é que a Polícia Federal ficou no projeto. Ficou porque houve um clamor popular, houve uma pressão, porque a intenção dele, e isso tem que ficar claro, desde o começo, a intenção dele era alijar a Polícia Federal desse protagonismo. A quem interessa é a pergunta que não foi respondida ainda. Então, veja, o que eles estão brigando agora, veja, agora tem uma discussão. Mas não era que não era. É diferente da PEC da blindagem, Piper, que era assim, não investigar, porque passava o poder para a Polícia Civil. Várias investigações. Eu vou chegar para o governador, escuta, governador, eu estou aqui investigando um monte de secretários seus, um monte de gente da sua polícia, tá? E vai falar, quem vai fazer isso é a minha polícia. Tudo bem, mas aí eu vou acreditar que é uma investigação isenta, honesta. Tudo bem, mas esse erro foi corrigido, mas tudo bem. Mas não é erro. Isso não é erro. Não é erro. Isso é prática. Mas é óbvio. Quer dizer, se ele comete, se isso é erro, um erro grotesco, por sinal, então ele não é... Mas ele não tira o poder de investigação. A Polícia Civil estaria investigando, Piper. Não era uma briga Não é uma briga. A gente sabe que há muita diferença. Aliás, muitas investigações do Brasil foram federalizadas, porque as polícias não investigaram. Inclusive o assassinato da Marielle. Muitas vezes a Polícia Federal tem que entrar. Mas espera aí, mas também ir por esse caminho de concentração de poder numa polícia só também é perigoso. Não é uma questão de concentração de poder, é uma questão de manter prerrogativas. E agora, além do que, de uma forma lateral, eles brigam pela nomenclatura. Por exemplo, agora é marco legal das organizações ultraviolentas. O que é uma organização ultraviolenta? O problema mas aí que o governo está incomodado exatamente porque o protagonismo passou para a mão do DERIT, até na mudança do nome. Olha só o que eles estão fazendo. Ou seja, esse projeto, onde é que ele poderia ser melhorado, por exemplo? Esse projeto ele já propunha um aumento do rigor das penas. Mexer nisso, mais ou menos, por exemplo, permitir ou não visitas, essas coisas. Agora, vai mexer em Polícia Federal e vai mexer... Mas não ficou isso, Piperno, e no final das contas ficou o aumento de pena. Agora, o que o governo está incomodado... Não, que era intencional. Não acho que foi. Mexer numa questão do terrorismo também, um monte de coisa. Eu não acho que era intencional, questão técnica. Que era intencional? Não, que não era intencional. Então, ou seja, o especialista é o debate. Debate, exatamente. É o debate, Zé. o Congresso Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Zé, fala aí, vai lá. Olha só, o Congresso é esse, todo o processo legislativo é assim que deve ser feito. Né? Eu insisto que não é um projeto DERIT, é um projeto de um grupo, né, que se interessa por segurança pública e que dá apoio ao relator ou não. Se o relator não... Eu vejo vários exemplos disso aqui. Se o relator não tiver apoio, não tiver esse grupo, o projeto dele pouco importa, ninguém escanteia, rejeita e pronto. Ele tem apoio e é legal, é bom que tenha a quarta e terá a quinta versão. E essa história de diminuir o trabalho da Polícia Federal, isso é conto da carochinha que a esquerda emplacou para tentar reduzir a importância do projeto nas mãos do DERIT. E conseguiu, vendeu a ideia, conseguiu. Não é isso. O projeto não quer reduzir a competência da Polícia Federal, até porque não conseguiria. Polícia Federal, ela é constitucionalizada, assim como as polícias. A Polícia Militar também é constitucionalizada. Então, nunca existiu essa história de reduzir, de limitar o trabalho da Polícia Federal. E no mais é o seguinte, ainda nem terminou o processo. Depois da aprovação na Câmara, tem o Senado, que recomeça tudo. Então, a paternidade aí fica muito difícil, só pedindo o DNA desse projeto lá no final, depois que ele passar pelo Supremo. Perfeito, Zé. Vamos fazer o teste aqui, mas fala, Piperno, diga. Veja. Piperno discorda. Discordo porque não é uma narrativa emplacada pela esquerda, simplesmente. Narrativa. Do ponto de vista objetivo, mexia sim nas atribuições. Por quê? Porque a Polícia Federal teria que consultar, por exemplo, as polícias estaduais para fazer algumas ações. Casos
Não é incursão, é porque aí até intervenção hoje, a Polícia Federal de repente desencadeia uma operação como esta feita pelo governador Cláudio Castro, seria até uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Ou seja, não é isso, nunca aconteceu, nem vai acontecer. Até porque a polícia não tem pessoas treinadas e suficientes para fazer esse trabalho. O fato é que, se o projeto fosse aprovado, a Polícia Federal não poderia fazer a mesma coisa que ela faz hoje. Isso não é conto da carochinha. Objetivamente falando, estava no projeto a ponto de o presidente da Câmara no segundo dia falar. Ninguém mexe na polícia. Peraí, Zé, não dá para entender o que você fala enquanto Piperno fala. Conclua, Piperno, aí eu passo Não, a ponto do presidente da Câmara, dos deputados, no segundo dia falar: ninguém vai mexer com a Polícia Federal. Porque isso estava previsto. Não era só uma ilação. Isso estava previsto. Fala, Zé. Ele falou isso porque entendeu que o discurso ganhou eco e ganhou importância. A Polícia Federal é uma polícia importante, era aplaudida até pelo pessoal agora que está questionando a Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Então a Polícia Federal continua a mesma Polícia Federal, embora hoje a direção da polícia seja mais corporativa ali, até policiais federais, eles criticam a atual direção da Polícia Federal. É frágil, até por isso que existem ataques legislativos contra a Polícia Federal, mas a Polícia Federal tem competências específicas que são constitucionalizadas. Não é um projeto de lei que vai mudar. Por isso que, inclusive, foi dito, Zé, logo no primeiro dia, que as mudanças propostas esbarrariam na questão constitucional. Mexeria em questões que já estão previstas na Constituição. Fala, Gani. Zé, você foi cirúrgico, concordo com tudo que você falou. E Piperno, a questão aqui que a gente está defendendo é que essas mudanças são do jogo. Quer dizer, lá no Congresso Nacional, o Derrite está ouvindo várias alas, mas não necessariamente a exclusão da Polícia Federal em alguns casos de atuação significava por uma intenção de gerar impunidade. Esse é isso que eu estou falando. A intenção não era essa. Vem cá. E essa foi a narrativa muito bem construída pela esquerda para a impunidade. Fazendo uma equivalência com a PEC da blindagem. Então, completamente diferente. Será que, partindo de quem partiu, que é do mesmo grupo político, o mesmo grupo político que gestou a PEC da blindagem, a população não tem direito de ter o mesmo tipo de dúvida? Quer dizer que eles se tornaram anjinhos de um dia para o outro? Mas, de repente, uma coisa é uma dúvida, outra coisa é emplacar uma narrativa porque o governo está perdendo, porque o protagonismo foi para o lado da turma do Tarcísio.